Fala pessoal, começando aí mais um vídeo, né? E o vídeo de hoje vai ser um vídeo se baseando em alguns livros que eu já li, né? Que sobre basicamente os períodos da hipnose, né? E que essa ferramenta com um direcionamento mais abrangente e mais metodológico e com um viés mais científico, né? E eu tô aqui com um acessório, né? Que muitas das vezes está ancorado à prática do hipnotismo, né? Do neurohipnotismo e da hipnose. Em alguns filmes é retratado, né? Como na Alice País da Maravilha, alguns que representam em Hollywood, né? O paradoxo do tempo, que representa muitas vezes o símbolo da mente, né? E da imersão do tempo mental, né? Essa da hipnose. Isso aqui é um símbolo, ok? Muitas vezes é representado literalmente em Hollywood, né? E ficou ancorado, anexado à ideia também da hipnose, ok? Da concentração no relógio, né? Geralmente, quando ele está sendo utilizado, quando a gente está hipnotizando alguém, a gente deixa ele rodando e pede que o indivíduo se concentre. E nessa concentração, esses indivíduos, ele vai olhando e ele vai caindo em um torpor, né? Em um estado de relaxamento induzido a partir da ideia, né? E da concentração em um só ponto, ok? E também da expectativa e dessa ideia ancorada já a partir do pré-tal de que esse indivíduo vai acessar um estado imaginativo, né? Basicamente isso é imaginação. A imaginação ganha um afloramento, uma atenção naquele momento, onde o indivíduo passa a induzir, o sujeito a um estado imaginário, ok? Onde que ele monta toda uma história e passa a acompanhar essa sintomatologia do sujeito nessa imersão, né, ao subconsciente. Esses indivíduos passam a imaginar e transmitir o que está ocorrendo ali para facilitar o processo indutivo, né? O processo de sugestão e de autossugestão para alcançar um fim em um meio mental, né? A partir daí, tentar induzir e alterar ali algumas informações e anexar, né? E firmar algum tipo de ideia a nível mental, ali naquela camada, né, de imaginação do indivíduo, né? Onde que ele se encontra, né? Quando a gente chama de estado do diferente, normal, né? A gente coloca os nomes bonitos, que essa forma afasta a gente de entender a forma natural de se entender, né? Esses conhecimentos, né? Foi criado acessório, né? A Bad Padre já falou sobre isso. Houve a separação do magnetismo antigo e houve essa separação, essa dissecação, né? E pelo Abade e por outros iniciadores, né? Atender Félix de Cuvier, começa a se formalizar, né? Como Marquês de prosseguir a ideia de hipnose, ok? Já é muito bem antes de James Braid, né? Que o James Braid dá mais projeção, né? Essa ideia mais dissecada, né? E mais sintética da técnica, né? E como eu disse, esse relógio é muito importante. E a partir daí passa a desenvolver acessórios e ideias mais sofisticadas sobre a ideia do inconsciente, né? E explorar toda essa questão mental, ok? E, de certa forma, quando ocorre esse estado da gente aflorar a imaginação, levar o indivíduo
a se auto-entender, deixar o indivíduo sensível à sugestão, né, aberto, reflexivo, né, no mundo mental, no estado ideal. É lógico que a sugestão vai ter um poder e uma atenção maior pelo próprio indivíduo a nível consciente e também a nível inconsciente, ou seja, a nível imaginário. A gente passa a ter um poder maior, o indivíduo também, né, por estar concentrado ao mundo das fantasias, ao mundo mental, né? Seria esse mundo espiritual também, esse mundo do sonho. Ou seja, essas camadas passam a ser acessadas de alguma forma a partir da ideia de acreditar que existe um mundo mental, a gente pode se auto-sugestionar, né? E ser conduzido e guiado a alcançar um estado de firmamento, né? Um estado cinematográfico e mental para a gente poder analisar esses símbolos, né? Analisar esse material, essas faces, toda essa informação embutida nesse mundo das ideias, né? Esse mundo imaginário, né? Que é constituído, por, de certa forma, por algum tipo de energia, né? Algum tipo de, como posso dizer, de algum tipo de materialidade que cria essa realidade holográfica, né? Que a gente chama também de mundo imaginário, de mundo mental. Ou seja, é uma dimensão extramental, extrasensorial que é inteligente, que nos dá inteligência, a gente consegue operar dentro da realidade compartilhada que chamamos de mundo concreto, que também pela Cabala chama de mundo de Asiá, né? Que é o mundo material, onde a gente projeta aquilo que está na nossa mentalidade, né? E a gente cria, né, a partir da toda a teologia existente, né, toda uma realidade também imaginária, de divisões, de compartimentos, para nós se situar nesse mundo do idealismo, né? Que Sócrates chamava de mundo das ideias, né? Onde que ele explorou, né? E tomou para si essa ideia de mundo, existe um mundo mental e esse mundo era dele, né? E esse mundo mental era dele, essas teorias eram dele. Em que Platão dissertou, né? Cercou também, né? Em livros, explicou para os seus alunos, né? E existia muitos outros também sacerdotes, né? Que também dizia que esse mundo partia daquelas ideias que eles que cercavam, né? Ele tentava, de certa forma, aprisionar e dar módulos, né? E explicar esses mundos, né? Isso, os sumérios fizeram isso, os judeus fizeram isso, os egípcios tentaram cercar, né? Mapear, nortear esse mundo, ok? Muitas das vezes a própria ideia de você nortear e mapear esses mundos acaba atrofiando o entendimento real e mais profundo das faces do inconsciente, né? Chamando de subconsciente. Então, isso aqui já faz parte da dissecação, né? Do próprio mesmerismo, do próprio magnetismo, né? A ideia do relógio, o norteamento, onde que a gente centraliza ideias e estratégia para acessar o mundo mental, onde que a gente tenta induzir e controlar, né? Pelos nossos conhecimentos, né? E pelo entendimento esse mundo mental, né? A gente tenta se colocar no centro e se colocar como guias e controladores das nossas realidades mentais, né? Essas realidades de informações, que é basicamente parecido com um CMD, uma linguagem algorítmica e um programa, porque a gente tenta ser o próprio programador das nossas ideias, ok? E é isso. E quando a gente começa, de certa forma, né, olhar para esses relógios, para esses símbolos, esses acessórios, a gente começa a entender
com mais propriedade, porque esses símbolos foram anexados, né? Tá, essas ideias foram amarradas, né? Ancoradas, para que a gente tivesse referência hoje nesse século que a gente vive, né? Então, basicamente, os períodos foram importantes, cada período tinha seus prós e os contras para entender essas ferramentas, né? Com certeza, algumas informações foram perdidas em cada período da existência humana, mas basicamente a existência humana é explicada a partir do mundo mental delas, né? E desses bacups, dessas informações que ela tem endereçada no inconsciente coletivo e no seu subconsciente, né? E essa informação são passadas de gerações para gerações em módulos religiosos, em módulos de livros, né? Que até nível inconsciente reflexivo a partir de acessos e visões, ok? Quando a gente fala sobre hipnose assim, dessa forma por induções, a gente não se aprofunda muito no sonambulismo, mas o sonambulismo está acima e reveste os estados análogos de consciência, até mesmo um estado de vigília, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falei o mais simples possível para a gente não perder o raciocínio, né, real da técnica, ok? Mas dessa forma também tendo um cuidado com a palavra, para que as pessoas também não se perdam nesse mundo desconhecido que chamamos também de mundo das fantasias. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.